Incerteza sobre o futuro, a busca pela identidade, baixa autoestima, mudanças, descobertas. A transição entre a infância e a fase adulta não costuma ser fácil. É um período muitas vezes difícil, turbulento, confuso. Para onde ir? O que fazer da vida? Eu vou me tornar um bom profissional? Para quem está passando por isso, ou para quem já foi adolescente um dia, vai entender sobre o que estamos falando. Ah, mas é da personalidade dele ou dela. É só uma birra. Será mesmo? Desenrola aí. Eu sou a Natália Richter. E eu sou a Pietra Dardi. E no episódio de hoje o tema é ansiedade na adolescência. Para desenrolar esse assunto, convidamos o psicólogo Daniel Cadori, especialista em saúde do adolescente, e a Ana Giovanella, estudante do 3º ano do ensino médio. Oi, gente, bem-vindos! Olá, tudo bem? Oi, gente, então é um prazer estar com vocês aqui hoje. Agradecemos muito, então, por terem aceitado o nosso convite para discutir esse assunto que é tão importante, ainda mais nos dias de hoje, né? É mesmo, a pandemia de Covid-19 provocou um impacto negativo maior ainda na vida dos jovens, principalmente, né? Foram praticamente 2 anos distante das salas de aula, do convívio com os amigos e não estavam mais com muitas pessoas. Esse convívio ele ficou reduzido e muitas vezes apenas aqueles com quem dividiam a casa, seja família ou algum companheiro, algum amigo. E essas pessoas, muitas vezes, elas podem ter dificuldade de perceber, né, o que está acontecendo ali na vida do adolescente. E aí a gente gostaria de saber quando que a depressão ou a ansiedade deixa de ser essa variação de humor. O problema da questão do adolescente é que ele está numa fase de mudança não só social e psicológica, mas também hormonal, né? Maturação sexual. E aí tem sim essa liberação de hormônios, onde dá-se solavanco de humor. E toda a psicopatologia ela é baseada em sintomas de pessoas, né? Uma doença ela nunca é distante do que uma pessoa que não está doente pode sentir. Eu me lembro quando eu fiz Psicopato 1, com o meu professor, ele falava, não se assustem. E a gente estuda psicopatologia no DSM, que é o Manual de Diagnósticos Clínicos. Gente, eu dava risada na sala de aula, porque eu abria aquele livro e falava, eu tenho isso. Não, eu tenho aquilo. Meu Deus, eu tenho também isso. E aí tu vai se dando conta de que sim, é um sintoma, mas é uma coisa muito fora da curva. Quando tu começa a te dar conta, quando começa a afetar de fato a tua vida mesmo. Ah, eu não tô conseguindo render o que eu rendia, eu tô muito fissurado em uma coisa, eu tô deixando todo o resto de lado. Aí sim começa a virar uma patologia. Ansiedade, estresse, todo mundo tem. Eu trago 3 coisas horríveis para mostrar que são importantes. A ansiedade, num certo grau, é maravilhosa. O estresse tem o eustresse e o distresse, né? O eustresse é o bom. O estresse bom e também o tédio, né? O tédio a gente odeia ele, mas são essas três características que fazem a gente levantar da cama e se movimentar. Porque se tu não tá entediado, tu não te mexe. Se tu não tem um pouco de ansiedade e um pouco de estresse que te movimenta, tu fica parado olhando para a parede. Agora, quando começa a criar muito sintoma, a gente começa a se sentir mal, aí já tem que começar a olhar, né? E a pandemia teve isso, né? A gente foi tirado do nosso habitat. Eu, por exemplo, eu tava falando pra Pietra antes de chegar aqui, eu caço Pokémon, eu tava ali na rua caçando Pokémon. Eu vivia na rua, eu fui trancado dentro de casa. Eu ligava pra minha irmã e falava, eu vou no hospital e vou lamber o corrimão, porque eu quero pegar isso de uma vez pra poder sair, né? Nossa, sofri muito. Sim. E eu me lembro que ela falava, tá, vai lá lamber, mas espera meia hora. Aí eu me acalmava e não fui lamber o corrimão, tá, gente? Muito bom saber disso. Ó, vai bem. Só que eu sou adulto. E eu entrei num desespero desse. Imagina um adolescente que tá tentando se enquadrar num contexto social, porque é na adolescência que eu simbolicamente mato meus pais e vou com o meu grupo, né, me encontrar. E aí, então, cara, tu não poder sair pra rua, não tem como, né? Não tem. Então, resumindo, é quando eu me dou conta de que tá muito, muito exagerado um sintoma. Aí eu tenho que começar a prestar atenção. E nessa época de adolescência também, os jovens começaram a sair mais, né? Antes da pandemia, eu não parava em casa. Aí foi a pandemia, comecei a ter crises de ansiedade mais que eu tinha antes. E foi horrível, né? A gente não sabia o que fazer, minha mãe não sabia mais como eu me entreter em casa. Eu já tinha zerado a Netflix, porque não tinha mais o que fazer. Já tinha botado 300 peças de roupa fora, porque eu não gostava mais, não usava, não tinha onde é que usar.
eu fiquei louca em casa. A ansiedade bateu forte, né? Foi. E a gente ouve falar muito, né, que nos últimos anos teve um aumento de pessoas, principalmente jovens, com ansiedade. Teve realmente esse aumento ou hoje em dia a gente fala mais sobre isso, percebe mais isso? Eu acredito que a gente está olhando mais. Até certo tempo atrás, tu ouvia... Eu pelo menos, né, que trabalho nesse ramo, ouvia muito, isso é uma falta de um lote para carpir, isso é falta de trabalho, isso aí... Existe, sim, pessoas que ganham, que a gente chama de ganho secundário, que ganham alguma coisa em cima de uma doença, né? Mas eu acho que com a visibilidade aumentou a coragem das pessoas poderem falar. Porque muitas vezes tu tá em casa, tu tá num sofrimento imenso e tu pensa, meu Deus, só eu tô passando por isso, o que eu vou fazer? Eu tô ficando louco, não tô... E na verdade não, né? É muito comum, é muito mais comum do que a gente imagina, só que a gente ainda vive numa sociedade que reprime a doença mental e cria-se muita vergonha, né? De, eu vou na terapia, meu Deus, ele faz... Meu, fulano vai na terapia, ele é louco. Sim. Cara, eu sempre digo, quando eu tenho a oportunidade, obrigado também pela oportunidade, eu, Dani Cadori, eu trabalho com pessoas loucas, sim, mas é uma minoria. A grande maioria dos meus clientes, que eu nem me atrevo a chamar de pacientes, são pessoas que estão buscando se desenvolver melhor, se conhecer melhor, têm uma psicopatologia como uma ansiedade, uma depressão, e não é isso que vai determinar a vida da pessoa, né? É só um incômodo que está ali junto. Aí ela vai tratar aquilo ali, mas muito longe de ser louca, né? Acabar com esse preconceito. E nessa parte de achar que a gente é louco, a gente acaba guardando pra si, né? Que é uma coisa pior, porque, se eu vou falar isso, a pessoa vai achar, meu Deus, ela tá com isso, ela tá com aquilo, meu Deus, e acaba só aumentando, e pra ti vai ser a pior coisa do mundo, né? A vergonha é um grande problema, né? A gente fica envergonhado de botar essas questões e aí tu só te ferra, né? Que é muito da nossa cultura, assim, né? A gente cresceu aprendendo que expor nossos sentimentos, né? É ruim, errado. É vergonhoso, né? Todo mundo tem que estar bem o tempo inteiro, né? E outra coisa, né? Vocês são meninas. Né? Eu sou menino. Homem não chora. Nossa, quantas vezes eu vejo isso? E como a gente é tóxico, nós homens conosco mesmo, né? Eu sempre digo, os caras, porque a minha mulher... Cara, não, tu não precisa de mulher pra acabar contigo. O homem, por si só, ele tem o poder divino de se auto-aniquilar, né? A nossa cultura, né? É uma destruição total. Nossos rituais masculinos são horríveis. E, Ana, a gente queria saber se esse assunto é um assunto que vocês discutem, assim, que tu discute com teus grupos de amigos, com a tua família, como é que é isso? Com os meus amigos eu comento bem mais, assim, tipo, eu falo mais abertamente porque adolescente, né? Adolescente entende. Já a minha família, tipo, quando eu sou diagnosticada com ansiedade e eu tive pânico social também, provavelmente tenho um pouco ainda, e início de depressão, tipo, no 7º, 8º ano da escola. E, tipo, no início foi a pior coisa pra mim. Eu perdi amigos e eu não tinha com quem conversar. E a minha família falava que era falta de laço, que era isso, que era aquilo. Então eu me fechei pra minha família. Eu não falo mais sobre isso com a minha família. Tipo, dificilmente eu falo com a minha mãe e com meu pai, mas são duas pessoas que eu sei que me escutam. Mas com os meus amigos é bem mais fluente a conversa, assim. Tanto que eu ajudo eles também quando eles precisam e quando eu sei que eu precisar, eu sei que eles vão estar ali também. E qual que é o nível, assim, de conversa entre vocês? É no sentido de falar sobre o que vocês estão sentindo ou de discutir esse tipo de situação, assim? Discutir as crises de ansiedade, como que vocês se sentem? Bom, esses tempos eu tive um episódio na minha escola que eu tava com uma crise bonita, tipo assim, federal, porque eu tinha uma prova pra fazer depois. E a minha amiga, ela também tava. Então a gente se mandou mensagem no WhatsApp e falou assim, vem me ver agora. E aí a gente fala o que a gente tá sentindo, que tipo, alivia. Aí ela não sabia essa técnica que eu uso, que é a respiração. Eu falo assim, respira e inspira comigo. E, tipo, a gente se concentra nisso, que 5 minutos passou, sabe? Tipo, a gente conversa. A gente não chega a falar sobre, porque às vezes o assunto de ter essa crise pode machucar. Tipo, às vezes, eu perdi meu cachorro há pouco tempo. Então eu tava tendo uma crise, tipo, por tudo. Era prova, era isso, era aquilo, era aquele outro. Então, pra mim, falar sobre isso ia piorar, sabe? Então, pensar no fato de ajudar a minha amiga e me ajudar foi o que me ajudou naquele momento.
Eu gostaria só de complementar, então, para a gente poder fazer uma psicoeducação aqui, né, para esclarecer para outras pessoas a tua respiração, né, a respiração que a Ana estava falando é respiração, deixa eu lembrar, não é holotrópica, é a outra, diafragmática, respiração diafragmática, que é a respiração que os bebês têm. Se tu botar um bebê deitado numa cama, tu vai ver que ele respira com a barriguinha e não com o peito. A gente que cresceu e errou a nossa respiração. Então, o que tu faz? Coloca uma mão no peito, outra na boca do estômago, respira tentando deixar o peito sem mexer, mexendo só a boca do estômago. Tu vai respirar com o diafragma. 3 segundos para inchar, segura 3 segundos, solta em 3 segundos, segura 3 segundos sem respirar e vai repetindo. Isso tu vai poder cadenciar a tua respiração, prestar atenção na tua respiração e vai te ajudar até tirar o foco do gatilho que está servindo para te despertar a crise de ansiedade. Sim. E Dani, já falou um pouco antes sobre toda a questão hormonal, principalmente na adolescência, né? Mas o que leva a gente a se sentir assim e chegar no nível patológico mesmo, de eu estar ansiosa, de eu ter crise de pânico, até como a Ana comentou, que ela também já passou por isso? São vários fatores, não tem nenhum determinante em si, né? São vários fatores, mas uma coisa que eu vejo bastante na adolescência, principalmente na fase da Ana, que é pré-vestibular, terminando o ensino médio, né? É um ritual, né, gente? Eu estou encerrando a minha vida de adolescente. E a entrada numa universidade também é muito importante, porque é ali que eu deixo de ser adolescente e me torno um adulto jovem. Então, não é só passar num vestibular. Não, tem toda a questão cultural e a cobrança também da nossa família, das pessoas ao redor, do nosso sucesso que eu tenho que ter, né, entre aspas. Então, eu tenho que, com 17, 18 anos, escolher uma profissão que provavelmente pode me acompanhar a vida inteira ou não. Já tem pesquisas que comprovam que a gente tem mais de uma profissão por vida, né, vamos dizer assim. Mas, enfim, é algo que talvez eu não tenha maturidade suficiente para decidir nesse momento, mas eu sou cobrado para que eu tenha. Aí começa muito mais como um estresse do que como uma ansiedade, né? O estresse é aquela carga a mais que colocam em cima de mim. E aí tu acaba entrando numa autocobrança, que aí tu vai desenvolver uma ansiedade e por ser todos os ritos de passagem que a gente tem na nossa cultura, eles são rituais, são fortes. E é bem forte esse momento. É um momento que muitas vezes tu não tem uma decisão tomada, todo mundo te cobra, todo mundo tenta te influenciar de uma forma ou de outra. Eu trabalho com orientação profissional desde a época que eu me formei. Não vou dizer quanto tempo faço, não, vocês vão calcular a minha idade. Mas eu trabalho há bastante tempo com orientação profissional e eu já vi famílias falando, não, tu pode fazer o que tu quiser, desde que não seja tal e tal curso, que seria um curso com menos prestígio, né? Poxa, né, cara? E uma coisa que eu sempre falo para os adolescentes é, cara, faz o que te dá um quentinho no coração. Não pense em grana. Porque se tu pensar em grana, tu vai virar um escravo disso e tu não vai ter prazer no teu trabalho. E a gente passa, no mínimo, pelas leis, 8 horas, 1/3 da nossa vida trabalhando. Sim. Se um dia eu trabalhar só 8 horas por dia, eu vou ser uma pessoa muito vagabunda no meu caso, porque eu trabalho bem, todo mundo trabalha bem mais, na verdade, né? Então, cara, se tu vai ficar tanto tempo trabalhando ali, tu tem que ser feliz ali, vai fazer o que tu gosta. Eu venho de uma família que a minha árvore genealógica, eu tenho 7 advogados na minha família. Eu não vou fazer a piada inteira aqui, porque senão eu vou ser processado. Mas eu tenho 7 advogados na minha árvore genealógica. Quando eu falei que eu ia fazer psico, eles piraram comigo. Como assim? Por que não vai ser advogado? Médico. Né? Tu vai ter que trabalhar de verdade. Não tem ninguém pra te escorar pro resto da vida. E, cara, eu falei, não, eu quero fazer um caminho meu. E aí eu fui. Eu me lembro que o meu pai me esperava acordado quando eu voltava da faculdade, ele olhava no meu olho e falava, tem certeza que é isso que tu quer fazer? Óbvio que eu não tinha, gente. Mas eu era teimoso, eu falava, tenho. Certeza absoluta. Ia pro quarto chorar. Mas depois eu consegui me acalmar, meu pai conseguiu visualizar, pô, o guri vai conseguir ser, né, vai ser psicólogo mesmo, não vai precisar depender dos familiares pra viver. Porque eu sempre tive uma construção de que, eu sou nenê, né? Então eu fui mimado. Então eu era mais sangue doce, eu não me matava tanto estudando. Porque, né? Aí eles achavam que eu ia ser dependente deles a vida inteira. E quando eles se deram conta de que não, peraí, ele consegue fazer o caminho dele, foi um alívio, assim, mas é tenso, é uma pressão. Acredito que deve estar passando por isso agora, né? Deve ser uma pressão muito tensa. Eu me inscrevi pro Enem, né? E aí, tipo, todo mundo fala, que já tô estudando pro Enem, e eu fico, tipo, tá, e eu não. Eu não comecei ainda. E aí, tipo, tu fica, o que eu tenho que estudar?
e se eu não estudar? E se cair uma coisa na prova que eu não estudei? E aí começa. Aí vem aquele ciclo na minha cabeça, aí tem que parar, pensar, respirar, comer uma coisa, porque, né, eu de barriga vazia não penso. E aí, tipo, começa aquela come. Quando viu, já tá chorando, porque não sabe mais o que fazer da vida. E aí tu entra no desespero, e assim, entra num ciclo que te mata, basicamente, porque tu pensar nas coisas, pensar demais nas coisas faz, tipo, muito mal pra nós. Tu vai criando também paranoia na tua cabeça, né? Tu vai criando um ambiente que daqui a pouco não é aquele ali, mas tu vai alimentando aquele monstro, ele vira um monstro enorme, né? É difícil de lidar com isso. E também essa questão do vestibular, né? Se tu não passar, tu é um fracassado, né? Tem essa cobrança. Pô, mas tu foi tão bem na escola, agora tu não passa no vestibular. É difícil, isso é difícil de tu lidar, porque tu tá disputando uma vaga, geralmente, daqui a pouco, com um colega que é teu amigo. Então tu tá numa, né, lutando de faca com ele ali. E tu não quer o mal dele, mas tu não quer o teu mal. E não é todo mundo que passa. Porque tem vagas, né? Então é um ritual um pouco perverso nessa questão, né? Tipo, não é uma união, é uma disputa, né? Eu acho que tem... acho que rola também assim, a Ana já decidiu qual curso ela quer fazer, mas enquanto isso, a colega ou colega dela ainda não sabe, não tem ideia, né? Acho que tem isso, assim, como ela já sabe, eu ainda não sei o que eu vou fazer na minha vida, né? E até acho que bate o desespero, assim, né? Porque, eu também tô me formando e eu ainda não sei o que eu quero, mas o fulano já sabe. Então, qual o problema que eu tenho? Porque só eu não consigo decidir o curso que eu vou fazer. Só eu não consigo decidir o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque acho que é muito isso. A gente já passou por isso, né? Eu e a Pietra, então, mais recentemente. Vocês são que acadêmicas, o Dani, né? Eu já sou formada. Já é formada, então tu também já passou pela crise dos 3 meses pré-formatura, que eu vou ser um desempregado. O que eu vou fazer, meu Deus? Pós-formatura também. Tá. Estou nela ainda. Então, é uma coisa que, querendo ou não, acompanha a gente por muito tempo, mas acho que essa fase de decidir, isso é o mais difícil, né? E vocês chegam a conversar sobre isso ou tu não costuma falar com ninguém sobre esse tipo de assunto? Sobre a faculdade e tal? A tua profissão, o que tu vai ser da vida, né? Aquela famosa pergunta. O que vai ser quando crescer? Eu pretendo trabalhar na parte de estética e cosmética, eu já tenho cursos de maquiagem e design de sobrancelha, então é uma área que eu gostaria de seguir, né, nessa parte de estética, mas aí, tipo, chega na minha turma, assim, a minha turma em si é muito indecisa, tipo, dá pra perceber, assim, sabe? Então, esses tempos a gente tava falando, acho que foi até quando a Univates foi lá na escola falar sobre essa parte de faculdade, tipo, muita gente falou que não sabia o que queria. Era uma grande porcentagem de terceiros anos, sabe? Isso, tipo, pra mim, é uma coisa meio assustadora, porque como eu já sei o que eu quero, né? Mas, claro, todo mundo tem seu tempo pra escolher o que quer, né? Mas isso acaba pesando na cabeça das pessoas, às vezes. Sim. E aí, às vezes, acaba fazendo uma escolha, às vezes até forçada, por pressão, porque não sabe o que quer, né? E aí, depois, também se descobre infeliz ao longo do período. E tá tudo bem mudar, tá, gente? Ninguém tem que ficar o resto da vida fazendo uma coisa. Com certeza. Né? Se viu que não é o que queria, troca e vai ser feliz. Não tem que viver a infelicidade de uma escolha que tu, na verdade, o teu cérebro desenvolve até os 21 anos, né? Então, tu não tinha toda a maturidade suficiente para decidir uma coisa tão importante. Então, se deu conta de que não era para tudo, procura o Dani ou outro psicólogo que faz orientação profissional, faz uma reorientação ali, né? Para descobrir quais as habilidades e práticas. E sim, antes de escolher, uma coisa que eu super recomendo sempre. Cara, pensei em fazer jornalismo, procura alguém e fala, como é que é na prática? O que tem? O que eu vou encarar na faculdade? Como é que é o pós-faculdade? Porque a faculdade é só um estágio que tu vai fazer para aprender a profissão. A profissão mesmo é para depois, né? O que eu vou fazer da vida nisso? E aí vai conversando com as pessoas. Tem profissões que dá para passar um dia junto, né? Sim. Então, muito legal. A minha não dá, porque não, né? Questão de sigilo, mas é muito legal tu poder fazer isso, porque tu vai ver na prática o que acontece. Eu lembro que eu fiz isso no ensino médio, no 3º ano, nos trabalhos de aula, era tu passar um dia com uma profissional, E aí eu passei e foi assim onde eu decidi, assim, realmente é isso que eu quero, sabe? Acho que é bem importante, muito assim. Importante, a prática é muito importante. A gente acredita que isso pode, tipo, afetar muito na rotina dos adolescentes, né? O que tipo, geralmente acontece quando o adolescente
é diagnosticado com ansiedade ou não, na rotina, assim, de que forma eles sofrem na vida deles cotidiana. Assim. Pode afetar em várias esferas da vida social. A Ana estava falando de ansiedade social, né? Pode afetar a parte social, de tu não querer ver pessoas, ficar mais recluso. Pode afetar a parte prática do dia a dia, de tu não estar conseguindo se focar em algo para resolver, terminar aquilo de uma vez, né? Então, afeta em várias áreas a vida da pessoa. E é bem importante a pessoa buscar ajuda, né? Espaços de fala, não digo só terapia, mas espaços de fala saudáveis, né? Onde as pessoas estejam com o coração aberto para te escutar e te acolher. Porque muitas vezes o que eu vejo também... Ana, eu vou te usar como exemplo, tu estava falando aqui, tu falou que teus pais te escutam, tem muitos pais que não escutam. E não é porque eles são ignorantes, é porque eles não conseguem ver o filho, pô, meu filho tá chorando, eu não posso fazer nada. Ele vai lá e xinga. Piora tudo, né, meu? Não xinga teu filho numa crise, mas é que o pai também não tem preparação para lidar com a crise do filho dele, vai lá e solta as patas na criança. Não, cara. Mas é que muitas vezes ele aprendeu, né? Cresceu, tomou assim, né? Não precisa ser uma reprodução do que eu aprendi, mas também não dá para cobrar de um cara que nunca teve um espaço de escuta, que ele vá lá e abra o coração e acolha uma crise de ansiedade. Eu vejo muitos pais que xingam, que brigam, porque eles não têm outra estratégia. Se alguém chegasse e falasse pra ele, cara, não fala nada, só senta do lado e abraça. O cachorro faz isso. Tu tá triste, o cachorro vai lá, para do teu lado e lambe a tua bochecha. E ele é um baita de um amigo nessa hora. Mas aí o pai quer ser pai, a mãe quer ser mãe, quer dar conta. Não dá pra dar conta porque é interno da pessoa. Para do lado e abraça. Não xinga, porque só piora daí. Então, é importante isso também das pessoas poderem... O adolescente que está passando nisso em casa, pensa que daqui a pouco ela não recebeu isso. Passa esse podcast para ela ouvir. Né? Tem um monte de material na internet de psicoeducação para ansiedade que os pais podem ler, cara. Gratuito, disponibilizado, para poder atuar com o filho. Tu vai falar que vai passar, dá um caminho para essa pessoa caminhar. Não fala só que vai passar. Ou, isso é coisa da tua cabeça. É óbvio que é coisa da minha cabeça, mas tá doendo, gente. Não bota... ou tipo, tu não tem motivo pra estar assim, uma autorresponsabilização de uma pessoa que já tá fragilizada. Não vai lá e diz que a culpa é minha. Só vai piorar. Ou a frase clássica, tu tem que se ajudar. Tu tem que dar o primeiro passo. Sim. Se eu conseguisse me ajudar, eu já estaria me ajudando. Se eu tô nesse lugar que eu tô, porque eu não consigo mais me ajudar. Me puxa, me dá uma força. E a pessoa que fala tu tem que se ajudar, ela não quer te botar pra baixo. Só que ela não tem um recurso, ela não sabe o que tá falando, mas ela acaba te prejudicando mais, né? Então, cara, a primeira coisa, não sabe o que fazer, senta do lado quieto e abraça. Essa parte do tu tem que te ajudar, tu se assusta mais ainda, né? Porque tu já tá ali na pior. A pessoa fala, tu tem que te ajudar, tu vai ficar assim, mas eu não consigo mais me ajudar. Eu já tô no fundo do poço, o que eu faço? Que cavo mais pra baixo? Leva um copo de água, senta do lado. Se a pessoa não quiser abraçar, tu não abraça, mas vai dando água pra ela. Tu vai ver que vai ser terapêutico, vai ser maravilhoso pros dois. Pra quem tá passando pela crise e pra quem vai estar acolhendo também. A pessoa vai se dar conta que gritar não adianta, que ela pode ser muito mais eficiente e eficaz levando um copo de água. Sim. A Ana comentou antes também que ficou 2 meses, né? Eu fiquei 4 meses sem botar o pé dentro da escola. Eu fiquei sem diagnóstico nesses 4 meses. Eu fui diagnosticada com coisa de gastrite, porque, tipo, naquela época eu tinha tudo. Era dor de cabeça, era fadiga, era coração acelerado, ânsia de vômito, e tudo ao mesmo tempo. Aí, tipo, fui no posto, aí o posto dizia, que é isso. Daí fui lá, era outro. Aí fui isso, era aquilo. E aí foi uma vez que eu fui numa psicóloga, e aí ela falou assim, acho que tu precisa procurar uma psiquiatra. E aí que eu comecei meu tratamento, né? Tomei remédio por quase 5 anos. Claro, eu tive algumas pausas no meio, porque, né, a minha vida foi caminhando. Teve algumas situações que eu tive que realmente voltar a tomar meus remédios, porque eu comecei muito cedo. E depois teve aquela parte de, meu Deus, eu virei mocinha. Sim. E esse foi um baque gigante, porque no dia, eu lembro até hoje que no dia eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu não quero morrer. Eu tô sangrando. E a minha mãe, Ana, tá tudo certo. E depois, tipo, assim, eu tinha parado de tomar meus remédios em, tipo assim, uns 2 meses. E aí eu falei, mãe, não dá. Vou ter que voltar. E aí foi acontecendo tantas coisas que, tipo assim, foram 3 idas. Foi essa primeira vez da minha menstruação, de virar mocinha.
E depois teve mais uma situação que eu não lembro qual foi, que também eu tive que voltar tudo de novo, voltei no acompanhamento e graças a Deus agora eu estou sem medicação. Fazem quase 6 meses. É um processo longo, tu vai precisar de ajuda. E não vai ser só de um profissional, tu vai precisar do apoio da família, dos amigos, do cachorro, do gato. Eu tenho uma gata. E é a melhor coisa. Ter gato e cachorro, sei lá, morar numa fazenda, poder fazer carinho num cavalo é a melhor coisa ainda. Pode sair, pode esparecer, pode pensar. E, como ele dizia, falar que vai passar não ajuda, mas... Acho que é tipo, sobre respeitar o teu tempo, assim, Isso, né? Mas isso é bem comum, sabe? Essa questão da medicação, a pessoa começa a se sentir bem e aí ela para por si. E é uma coisa um pouco complicada, porque é um ciclo, né? Sim. Se tu interrompe na metade, a chance de tu ter que voltar lá na frente é muito grande. Então, sempre tu tá indo num médico, o médico faz o tratamento completo pra... Sim. Né? Mas é clássico, o cara começou a se sentir bem, joga o remédio fora, dá 2, 3 meses, desregula de novo. É bem complicado isso. Eles já esperam isso, faz parte do pacote. Assim. E uma coisa que achei bem interessante, assim, que tu me trouxe, esses sintomas, eles são tanto de ansiedade como de estresse, né? E é uma coisa que confunde muito, às vezes, a gente, né? Então, de tu poder ter um espaço de escuta com alguém capacitado que vai falar, não, isso aí é estresse, esse é o manejo, esse aí é ansiedade, esse é o manejo, né? Porque não é só se medicar também, né? Eu sempre digo, como eu explico a terapia e a medicação? Tu tá andando na rua, tu pisa num prego. Se o prego não entrou muito, tu puxa o prego fora. Psicoterapia. O prego foi lá no fundo. Tu tem que tomar um remédio para acabar com a dor, para poder tirar o prego. Tem pessoas que tomam um remédio e não fazem terapia. Tu tá tomando um remédio e tá enfiando o prego cada vez mais para dentro do teu corpo, porque tu não tá trabalhando a causa e tá pisando com o teu pé. Quando tu tirar o remédio, tu vai morrer de dor. Aí as pessoas acabam não fazendo terapia e aí tem que tomar remédio a vida inteira. O que eu sempre digo? Cara, se foi só uma pisadinha, a gente tira a psicoterapia. Se já está um pouquinho mais fundo, começa uma medicação, a gente vai tirar essa dor, esses sintomas, e a gente vai trabalhar a causa, que é tirar o prego. Não fica só com o remédio, porque daí vai ficar para a vida inteira, né? E se a gente não trabalhar a causa, que muitas vezes é social, ou é do comportamento que eu tenho há anos, eu não vou ter a cura. É que mudar também é chato, né? É difícil, né? É difícil e... Se aceitar, às vezes, não é muito. Poder olhar o que tá doendo, que dor, pensa. Por que eu sou assim? Eu sempre digo, psicoterapia é um ato de coragem, porque tu vai lá e tu te despe, tu fica pelado na frente de um estranho e bota toda a tua miséria lá. Não é qualquer um que tem coragem de fazer isso. Sim. É bem difícil. Bem difícil mesmo. Nossa! E achei bem legal, bem legal não, mas assim, interessante o que tu comentou sobre, tu não lembra, por exemplo, o motivo da tua segunda crise, né? Que o primeiro foi a primeira menstruação. E isso acontece às vezes, porque como tu provavelmente não estava 100% com o ciclo completo, aquilo causou aquele gatilho, né? Às vezes é uma pequena coisa no teu dia que vai causar isso e vai te fazer voltar para aquele ciclo de novo e de ter que começar do zero. E aí, como é que tu se sente nesse momento? Bom, aquela época foi um momento bem difícil, né, pra mim, porque a pessoa, me cobrei muito, meu Deus, eu fiz tudo certo e voltou, sabe? Hoje em dia eu dou graças a Deus por, né, ter a ajuda de um psiquiatra, um psicólogo, da minha mãe, da minha família, que hoje em dia eu sou uma pessoa 100% diferente do que eu era antes. E foi difícil, até hoje porque, né, a gente tem crises e as crises existenciais às vezes, né? E agora eu tô muito melhor, muito melhor. O que é muito curioso, assim, é que tu teve muito cedo, né? Com 9 anos de idade. Como tu comentou antes, Dani, né? Tipo, nosso cérebro se forma aos 21, né? Ele termina a maturação aos 21, isso. E ela só tinha 9 anos de idade, eu tive a perda do meu avô paterno, que, né, eu tenho uma tatuagem em homenagem a ele. E a perda da minha cadelinha, 1 ano antes, que foi quando eu fiz 9. Daí, quando eu fiz 10, aí eu comecei a ter as crises. Foi, no meio do ano. E até hoje eu não sei o porquê que eu comecei a ter. Bem comum. Bem comum. Muitas vezes a gente não se dá conta, né? Todo mundo fala, mas o que é o gatilho? Cara, o gatilho pode ser inconsciente e tu não te dá conta. Isso aí. Eu conheço muita gente que tem uma vida, né, que a pessoa não identifica nada de estressor, de angustiante, e que vai dormir e acorda no meio da madrugada num solavanco, numa crise de ansiedade. Tu vai dizer o quê?
é alguma coisa na vida daquela pessoa, mas não tá consciente para ela, né? E não precisa ser consciente para mim. O que importa é o que eu tô sentindo. E aí sim eu vou investigar para ver qual a causa. Porque não é matemática, que é... Teve isso de ruim, vai disparar aquilo. Às vezes tu até pode ter, mas geralmente as crises elas começam com algo que tu nunca imaginou, assim. Por isso que é importante poder fazer essa investigação, ter um espaço para te sentar e falar de tudo. Que a outra pessoa vai estar com o ouvido ligado para, vamos falar um pouco mais dessa coisinha ali que tu não deu importância. Eu adoro quando a pessoa senta na minha... o meu paciente fica num sofá que eu morro de inveja, porque ele é maravilhoso. E eu fico numa poltroninha, assim. Aí quando eles se jogam lá, tem gente que deita e fala, eu ia te falar uma coisa, mas não tem importância. Não, isso aí que eu quero ouvir. Vamos lá. E às vezes essa coisa sem importância é nossa. Sim, porque pode ser a vergonha que ela tá sentindo, né? Pode ser tão pequeno pros outros, né? Mas pra mim não é, né? Uma coisa que bem importante que tu falou também, tu perdeu o teu cachorro. Cara, a gente não dá bola, mas o luto de um pet, meu Deus, cara, né? Ele é importante, porque ele faz parte ele mora no teu coração. Ela cresceu comigo, né? Tipo, Nossa! Ela era um ano mais velha que eu. E é a tua amiga, né? Aquela que foi no momento que tu estava triste, foi lá e só lambeu a tua bochecha. Não te julgou, né? Foi lá e te deu um apoio. É muito importante. Eu comentei que eu me tornei uma pessoa muito diferente, porque antes disso eu era uma pessoa, tipo, muito... gostava de, tipo, ter muitos amigos, estava sempre rodeada de gente, saía final de semana. Eu sempre fui uma criança muito agitada. E depois disso, tipo, principalmente depois da pandemia, né? Porque a gente ficou mais trancado em casa. Mas eu percebi que eu não saio mais. Eu tenho aquele receio... Eu ainda tenho receio de, tipo, ir em lugares que eu não conheço, sabe? Sim. Eu prefiro ir em lugares que eu conheço, que eu sei que não vai me dar crise nenhuma. E aí eu ainda tenho aquela insegurança, tipo, eu vou pra Porto Alegre, vou no primo do meu pai, mas eu não conheço ninguém, eu não sei onde é, e aí começa. Mas aí, tipo, eu chego lá, eu vi tal pessoa, então aí começa a se acalmar, sabe? Mas, tipo assim, pra eu ir nessas festas que todo mundo vai, pra mim ainda é uma coisa muito cedo. Porque eu fiquei 2 anos trancada em casa, né? E ainda com meu avô do lado, que tinha problema de pulmão, aí era complicado, não saía. Tipo, era eu em casa, eu e minha mãe em casa. E só, então, pra mim, isso me privou muito. Eu também perdi meu avô ano passado, por parte de mãe. E esse ano eu perdi meu cachorro. E eu achei, tipo, vou dizer estranho, porque eu não tive nenhuma crise depois disso. Tipo, parece que me relembrou o passado e fez eu aprender com isso. Tipo, isso são coisas da vida. Eu não podia ficar triste. Claro, eu podia ficar triste. Todo direito. Todo direito. Mas eu não podia levar isso pra minha vida, sabe? Porque ia me fazer mal de alguma forma. Então eu aprendi Claro, ninguém gosta de ver ninguém morrendo, né? E, tipo, o meu cachorro também conviveu comigo por anos. E meu avô também, né, me criou. Então foi um baque muito grande, mas eu me permiti sofrer por um tempo. E depois eu segui minha vida. Foi o autoconhecimento, né, que você adquiriu de saber que é cedo ainda pra ti, pra sair, pra ir pra uma festa. De que faz parte da vida ter situações que são muito tristes, que são muito pesadas. Então, acho que a importância de tu ter todo esse acompanhamento também, né? Psicológico, psiquiátrico, que te fez te respeitar, te entender, né? A gente queria saber como que tu lida com isso, assim. Quando tá tendo uma crise de ansiedade, o que tu faz pra te acalmar, assim? Bom, como eu disse antes, eu tento achar algum amigo meu que já passou por isso. Ou eu mesma, tipo, quando eu tô em lugares fechados, como eu tive pânico social, eu aprendi que, pra mim, é melhor eu sair do lugar que tá tumultuado, porque todo mundo vai ficar em cima de ti, perguntando, tá tudo certo, tá tudo bem, e só piora. Então eu pego, saio do lugar, sei lá, vou pra um lugar menor, sei lá, pra um banheiro, e a minha forma de lidar com isso é chorando. Então, tipo, eu tenho que botar pra fora, de qualquer forma. Pra mim, a melhor forma é chorar. E, tipo, tem gente que fala, eu prefiro olhar vídeo no TikTok. Mas não, pra mim é eu sentar num canto, pensar o porquê que eu tô tendo aquela crise e botar tudo pra fora. Porque foi um jeito que eu aprendi de não guardar pra mim. Porque, tipo, tinha vezes que eu não conseguia falar pra alguém que eu tava sentindo, então eu só chorava. E eu percebia que o chorar me fazia bem. Então, tipo, quando eu tiver, tipo, numa crise, eu vou chorar. Eu tenho certeza, vai me ver num canto chorando.
Mas não é porque, tipo, ela tá triste. Não, é só pra aliviar essa dor interna que eu tenho, sabe? Regulação emocional, né? Tu regula a tua emoção através do choro, que é o primeiro mecanismo de comunicação que a gente tem, né? Isso. Então, regula. Sim. E além de... Também comentou antes sobre a respiração, né? Conversar com os amigos. Não sei, talvez eles tenham alguma técnica pra ensinar. Tem uma técnica que eu acho muito legal, que é a Acalme-se. Ela foi criada pelo Rangel, ele é carioca, se eu não me engano, é um psicólogo cognitivo-comportamental. E Acalme-se é anacrônico. Cada letra quer dizer uma coisa, né? Então, deixa eu pegar minha colinha aqui, né? Que de cabeça eu não lembro. Vamos para o Acalme-se. Primeiro A, aceite sua ansiedade. Não adianta tu negar que tu tá ansioso. Porque ela vai vir e falar, tô aqui. Não tô cada vez maior. Então aceita, cara. Eu estou ansioso e eu tenho que lidar. A ansiedade é como um vizinho chato, sabe aquele vizinho que tá chegando. Mas ele vai embora. Mas ele vai chegar. Ele pode ver tu com cara de nojo, ele vai te visitar. Então aceita a tua ansiedade. Primeiro A. Depois é o C. Contemple as coisas ao seu redor. Muitas vezes a crise de ansiedade ela começa com sintomas físicos. Existem sintomas cognitivos, né? Tipo, um muito clássico que dá muito medo é a despersonalização. É quando tu começa a duvidar que tu é tu, que tu tá naquele lugar, que isso é real, tipo Matrix, assim. E é horrível pra pessoa, daí ela pensa que tá louca mesmo, né? Mas geralmente começa suor na mão, hiperventilação, então é físico, né? Marca muito físico, então contemple as coisas ao seu redor. Eu tô tendo uma coisa, cara, eu tenho 5 sentidos. Vou sentir o cheiro das coisas, vou passar a mão nos lugares para sentir no tato, né, a densidade, a textura, isso eu vou tirar minha atenção dos meus sintomas. Terceiro. O terceiro é o A. Haja com a sua ansiedade. Muitas vezes a gente tem uma crise de ansiedade forte e a gente tranca, para tudo que está fazendo e não faz mais nada. Isso é muito complicado. Por quê? Num primeiro momento é bom, daí me concentro e passa. Mas aí tu vai começar a ter medo de ir pra rua, porque tu vai poder ter uma crise na rua, não vai saber o que fazer, tu vai se render à tua crise e aí tu vai virar um transtorno de ansiedade. Então nunca te rende a ela. Mostra que que ela tá em ti, mas que ela não é tu. Tu é mais forte que ela. Então eu tô lá fazendo uma atividade, óbvio que eu não vou conseguir fazer na mesma intensidade. Sim. Diminuo o ritmo, mas continuo. Talvez nessa crise não vai ser tão bom, mas pro futuro vai ser ótimo, porque a minha ansiedade vai se dar conta de que ela não manda em mim. Que ela pode até vir me incomodar, mas quem manda sou eu. Então tu diminui o ritmo, continua fazendo o que tu tá fazendo, mas tá agindo com a ansiedade. Depois é o L. Libere o ar dos seus pulmões. O que acontece, gente? Muitas vezes, quando a gente tem crise de ansiedade, eu não sei se tu teve esse sintoma, que é falta de ar. Na verdade, não é falta de ar. Na verdade, a gente está com uma respiração muito curta e tem muito oxigênio dentro do nosso corpo. Porque isso é hiperventilação. Tu chegou a sentir fechar a visão periférica, assim? Sim. Isso aí vezes. É muito oxigênio no cérebro. Tem muito ar, tem muito oxigênio lá dentro. Por quê? Porque a respiração está muito agitada. Então, te concentre em tirar o ar do pulmão e respirar devagar. A Ana estava falando, né, da respiração 3 segundos, é maravilhosa. Sim. Respira, conta até 3, com o ar dentro, 3 segundos para soltar, segura 3 segundos sem ar, tu não vai morrer 3 segundos segurando o teu corpo sem ar, respira de novo. É que na hora parece que tudo é enorme, sim, né? A intensidade é muito grande, mas então libera o ar dos pulmões. E essa é uma técnica que outras pessoas podem fazer, né? Não sim, só quem se sente assim. Tem momentos de estresse. Estresse também. M. Mantenha os passos anteriores, né? Porque não é numa respirada que eu vou melhorar. Às vezes ela vem incomodando a Vera e eu tenho que aguentar. Então, o que eu faço? Aceito que eu estou ansioso, me distraio com o ambiente, continuo fazendo o que eu estou fazendo, libero o ar dos meus pulmões, né? Faço a minha respiração. Depois vem o E. Acalme, né? Examine agora seus pensamentos. O que eu estou pensando, de que forma eu estou pensando, né? Geralmente a ansiedade, ela vem muito com pensamentos negativos, né? E todo mundo, gente, uma coisa que se vocês fizerem um podcast, eu gostaria de vir falar sobre a positividade tóxica. Eu tenho dois ramos, além da psicologia, que eu amo, que é a masculinidade, que eu estudo muito masculinidade, os nossos rituais prejudiciais, e
positividade tóxica. Tu tem que ser feliz. Tu é obrigado. Cara, não, eu tenho que ser triste também. Cadê meu direito de ser quem eu sou? Cadê? Vendo a vida dos outros na internet, tu fica, meu Deus, ele tem isso, ele conseguiu comprar isso com 5 meses de trabalho e eu aqui trabalhando 2 anos e não consegui fazer o que eu quero. E, cara, tipo, não, velho. As pessoas estão tristes também. E aí tu fica com medo de falar que tu tá triste porque tu é um ET. Então, analisa teus pensamentos, olha. E outra coisa, ninguém é 100% positivo. Por quê? Vou falar de biologia. O nosso cérebro, na base do nosso cérebro, tem o medo. Porque na época das cavernas, eu não podia sair pra dar uma banda na quadra. Porque vinha um dinossauro e me comia. Então eu cresci com o medo. E o nosso cérebro se desenvolveu. Mas o que estava na base está na base. Então é natural termos pensamentos negativos. Então, negar eles é uma afronta à tua origem, cara. Tu não pode fazer isso. Tu tem que aceitar e lidar com eles. Então, olha para os teus pensamentos. Acolhe teus pensamentos. Busca um olhar positivo sobre o que está negativo. Sim, tem que buscar o positivo, mas não negar. Então, olha para os teus sentimentos. Depois vem o S de novo, né? Do acalme-se. Sorria, você venceu. Porque, gente... Eu acho que só quem passou pode dizer, né, o que lenha que é passar por uma crise de ansiedade. Ou uma crise de pânico, enfim. E o pior é que todo mundo fala, que isso passa logo, 5 minutos. Não. Eu já passei por uma crise de 2 horas. Eu me tranquei no quarto, me botei no cantinho do quarto, me juntei, assim, posição fetal, que eu tava péssima. E eu só melhorei quando a minha gata veio e foi comigo. Fiquei 2 horas chorando, por quê? Por causa de uma festa. Por causa de uma festa. Por causa de uma festa. E outra tá coisa, tudo bem. E outra coisa muito importante, festa. né, gente? Mas ela tá chorando por causa de uma festa. Quem que ela... Cara, não. Pra ela, a festa é importante. Ponto. Se pra ti não é, te recolhe na tua insignificância. Porque daqui a pouco tu vai estar chorando por outra coisa que pra outro vai ser uma coisa que não tem valor. Mas os nossos sentimentos têm que ser validados todos. Não dá pra te passar pano pro sentimento do outro. Porque o azar é... Não, cara, pra ela era importante essa festa. Então sorria, gente. Porque tu passou por uma coisa que te causou um mal. Quando eu comecei com as crises... Tem que rir, né? Tem que ficar feliz. Quando eu comecei com as crises, eu tinha essa fadiga e falta de ar. E eu, como uma criança de 11, 12 anos, eu olhava pra mim e falava assim, mãe, eu não quero morrer. Sim. Porque tu não sabia o que tu fazia. Eu tava com tremedeira nas pernas, suando. Eu jurava que ia ter um treco ali, sabe? Tipo, não sei, eu nunca desmaiei, né? Mas provavelmente é o que tu sente, porque é aquela falta de ar, o coração a milhão, a suor nas mãos, tudo a visão preta. E eu encostava na minha mãe e falava assim, mãe, eu vou morrer aqui? E ela falava, não, Ana, calma, segura. Aí é que a gente começou essa parte da respiração também. Que ela falava, Ana, respira, olha pra mim, nos meus olhos, e a gente vai respirar junto. Foi ali que eu comecei a aprender a lidar com isso, claro. Demorou um bom tempo pra eu aprender a lidar, mas... Sim, foi dos 9 até os 12, né? Foi bastante tempo. Foi mais tempo, mas esse foi o pico, assim. Foram 3 anos de... Bem interessante isso que tu falou do desmaio, né? Porque uma crise de ansiedade, ela não mata, né? O máximo que tu pode chegar, e é raríssimo, gente, é raríssimo acontecer da pessoa desmaiar por hiperventilar e tal. É raríssimo de tu desmaiar. Mas o máximo que pode acontecer, então, é desmaiar. Não desmerecendo, porque um desmaio é porque tu entrou num tilt que o teu corpo apagou ele para te conseguir entrar em homeostase de novo, para te voltar ao equilíbrio natural, né? Então, como elas vêm, elas vão, porque o corpo não aguenta ficar tanto tempo trabalhando 100% numa crise. Aí que elas passam, né? E o último, então, é o do acalme-se e espere o melhor. Analisa teus pensamentos, teus sentimentos, mas foca no positivo. Porque se tu ficar pensando, meu Deus, eu vou ter outra crise, eu vou ter outra crise, eu vou ter outra crise, tu não vai mais sair de casa, tu não vai mais não vai fazer mais nada. Aí tu vira refém daquilo ali. E aí, pra dar a volta, é muito mais difícil. Então, sempre pensando no lado positivo. Esse é o acalme-se. Cara, que é super fácil, super legal. Sim. E infelizmente não é tão divulgado assim, porque, gente, isso é psicoeducação, qualquer pessoa pode fazer, né? Sim, eu achei muito interessante. É muito legal, né? Quando eu faço palestras, eu levo escrito e aí eu sempre falo, não tá errado, porque eu não boto o hífen, né? Eu boto a calma-se direto. E é isso aqui mesmo, porque eu vou ensinar vocês que... Dani, a gente sabe que é bom ter acompanhamento profissional, mas como a gente comentou antes, familiares, professores, pessoas próximas também podem ser os primeiros a acolherem esses adolescentes, né? Então, qual é a tua dica para
para que eles consigam perceber como chegar nessas pessoas e para os próprios adolescentes, o que eles podem fazer, onde eles buscam ajuda, como sair dessa. Assim, geralmente a pessoa não fica com sintomas físicos visíveis, né? Raramente fica. Cada pessoa é um caso, né? Mas enfim, então não tem como adivinhar se a pessoa está tendo uma crise ou não. Se a pessoa te buscar a tua ajuda, a primeira coisa é não julgar, né, gente? Ter o coração aberto. É inerente ao ser humano julgar, eu sei, mas nesse momento, se tu julgar, tu não vai ajudar nem a ti, nem a outra pessoa. Então, tentar não julgar ela, acolher a dor dela, o sentimento dela, ensinar a pessoa a técnica do acalme-se, ficar do lado, coordenar a respiração para a pessoa não hiperventilar, né? Estar disponível para ela. Eu tenho um projeto que eu faço. Eu fazia antes da pandemia, agora depois da pandemia não entrei mais que é o Adolescer Bem, né? É um projeto que eu tenho, que é um espaço de escuta, de promoção e prevenção de saúde do adolescente. Eu acho que isso é muito importante. E por que eu criei o Adolescer Bem? Porque eu fui adolescente. E todas as vezes que os adolescentes falam pra mim, tá, mas e por que tu faz isso? Cara, se eu tivesse um adulto jovem, eu vou me colocar como adulto jovem, tá? Ninguém tá me vendo, eu vou como adulto jovem. Tá tudo bem, adulto jovem. Se tivesse pelo menos um adulto jovem na minha adolescência que chegasse pra mim e falasse, cara, faz tal coisa, ou pensa, quer fazer, faz, mas pensa de outra forma também, que me direcionasse, cara. Sim. Eu teria tido uma vida muito melhor, muito mais saudável, porque a adolescência ela é uma vulnerabilidade enorme. Questão de abuso de drogas, gravidez, DST, e é do adolescente. Por quê? Porque o adolescente ele tem a crença de que todo mundo pode pegar HIV, mas eu não, porque eu sou abençoado. Nós adultos às vezes já pensamos assim, né? Tipo, não pode passar de 80 por hora. Mas só eu posso. Então tu imagina um adolescente que não tem totalmente desenvolvida a parte frontal do cérebro, que é a parte do julgamento. Não dá pra querer cobrar muita coisa, apesar de que tem que cobrar. Sim. Então, orientação, né? E tu tá disponível. A escola é um espaço de socialização enorme, gente. Por isso que eu fazia o Adolescer Bem, eu fazia nas escolas, porque é importantíssimo, né? Tanto os alunos, entre eles, de disseminar também coisas, conteúdos verdadeiros, né? De tu ter cuidado com o que tu vai falar, não te basear no achismo. E também a equipe, né? Professores, de poder estar acolhendo. Um professor que geralmente é super procurado é o professor de educação física, né? Eles são o segundo pai para muita gente. O professor de educação física é o professor que não tá dando aquela matéria chata de matemática, que não sei porque botaram letra no meio, letra é para ler, não é para calcular, né? E aí então ele é mais tranquilo e eles são né? Essa é uma fase que todo mundo passa, como tu comentou, né, Dani? Para alguns pode ser pior, pode ser mais intenso, mas é importante saber que existem sim maneiras de lidar com isso e que a gente pode buscar ajuda. Não precisa ser dos nossos pais, se eles não nos ouvem. Pode ser de um amigo, pode ser do professor de educação física, pode ser de um profissional mesmo, né? Sim. Ir atrás, então, de um psicólogo, de um psiquiatra e tratar isso, né? Se entender o porquê que tu tá passando por aquilo. Então, Dani e Ana, foi muito legal ter vocês aqui conosco. Foi um papo super importante, que inclusive pode ajudar outras pessoas, né? As pessoas que estão ouvindo isso. Ou se tu conhece alguém, né, que esteja passando por isso, um familiar, pode compartilhar esse podcast. Essa é a ideia, né? Propagar. Eu só queria agradecer a oportunidade, né, por estar aqui, por ter falado com vocês. E por ter aprendido mais, né, porque informação nunca é demais. E foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu também queria agradecer e eu queria deixar um recado pro adolescente. Eu vou falar do meu lugar. Eu já fui adolescente, cara, e vai passar. Por mais que pareça que não vai, que não tem luz, que não tem túnel, que não tem nada, só respira e continua que vai passar. Eu digo isso porque eu passei. Então vai passar, gente. Às vezes o adolescente, a gente está encarando uma taxa muito alta de suicídio na adolescência, porque eles estão perdendo a esperança e não estão vendo nenhuma alternativa, e aí a única coisa não é nem que eles querem se matar, eles querem
A maioria do suicida, ele não quer se matar, ele quer acabar com o sofrimento. Só que, velho, não é videogame, não tem aperte o play de novo, então respira, procura alguém pra conversar. Se o teu pai ou a tua mãe te xingar, falar que é besteira, procura um amigo com o coração aberto. Procura o teu professor de educação física. Professor de educação física vão querer me matar agora. Procura o teu professor de educação física, procura alguém, conversa, mas segue. Não para, continua que vai passar. E meu, é mágico. Vai passar assim, ó, num estalar de dedos. Quando tu te der conta, tu vai falar, meu Deus, sobrevivi, agora eu vou. Então, só continua. Muito obrigado, galera. E para quem ouviu até aqui, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Desenrola aí.